Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Chief Talent Officer Cast, uma iniciativa da New Career Network em parceria com a Human Resources. Reskilling, uma buzzword ou uma nova fonte de recrutamento segura? É isso que vamos tentar perceber hoje. Como é que está a fazer requalificação em Portugal? Como são selecionadas as pessoas? Como se formam? Qual a taxa de empregabilidade? Como está a ser feita a integração nas empresas? E para isso tenho três convidados para responder a estas perguntas. Vou passar a apresentar. Vera Rodrigues, Head of People da EMC Sonai, João Magalhães, CEO da Code for All, e Pedro Amorim, Corporate Sales Director da Manpower Group para Portugal, Europa, de Leste e região Mediterrânea. É aqui uma série de responsabilidades, muitos países de sua responsabilidade. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui para refletirmos sobre este tema cada vez mais importante, que é o de requalificação. E se calhar, João, começo por ti, se calhar é importante percebermos aqui em que é que consiste estes conceitos, qual é que é a diferença, reskilling, upskilling, e também como é que tem evoluído a sua importância, quer nas empresas, quer para os profissionais, para fazermos aqui uma espécie de contextualização. Olá, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Se quer começar por um contexto que nós temos assistido, que é a introdução da tecnologia nas nossas vidas, que tem vindo a acelerar cada vez mais, não é? E, portanto, nas nossas casas, nos nossos empregos, na escola dos nossos filhos, a tecnologia passa a ter um papel cada vez mais preponderante. E isso trouxe vários desafios, não é? E muitas vezes a tecnologia evolui mais rápido do que nós próprios estamos preparados para que isso aconteça. Isso trouxe vários desafios e trouxe dois números que eu gosto de dar sempre que exemplificam isto. Segundo o World Economic Forum, 1.000 milhões de pessoas vão ter que ser requalificadas nos próximos anos, ou seja, pessoas que estudaram uma carreira, que trabalharam numa área que de repente vão ter que se reinventar. Que é um número que já, aliás, todos os anos saem estudos novos e este número normalmente vai sempre aumentando. Por outro lado, um estudo também vi da OCDE que diz que 65% das nossas crianças que estão em escolas primárias vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Ou seja, eu acho que isto explica assim de forma muito resumida exatamente a importância deste tema. Eu acho que isto está a ter um impacto em várias frentes. Por um lado, esta dinâmica que algumas profissões que estão a deixar de fazer sentido, a deixar de existir, e portanto pessoas vão ter que se reinventar. Por outro lado, outras profissões em que a componente da tecnologia passa a ter um papel importantíssimo e que no passado isso não acontecia. E para responder a estas necessidades há uma solução que é o tema do reskilling e há outra solução que é o tema do upskilling, mais para quem se quer atualizar e continuar relevante. Nós na Code for All é a nossa missão, a nossa genes, há 10 anos que fazemos exatamente isto, que é a requalificação na área da tecnologia. Ou seja, focados nas competências mais procuradas pelo mercado. Sim, ou seja, tentamos perceber as necessidades do mercado e depois encontrar pessoas que tenham o perfil e a vontade e a motivação para fazerem esta transição e mudarem de vida e terem um emprego em tecnologia. Isto é a nossa área de requalificação. E depois temos várias ofertas diferentes dentro da requalificação em tecnologia, de acordo com as necessidades do mercado, que são um bocado as tendências e o que o mercado está mais à procura neste momento. Depois temos toda uma área que nós chamamos de upskilling em tecnologia, que é qualquer pessoa no dia de hoje que precisa de usar tecnologia no seu dia-a-dia, no seu emprego, precisa estar constantemente a atualizar-se. E então temos trabalhado com muitas pessoas, não é para que elas mudem de vida e que tenham uma carreira nova, é que como é que estão constantemente atualizadas e como é que continuam sempre relevantes no mercado e acabam por ser, ou seja, evitam ser mais tarde ou mais cedo obsoletas se não embarcarem nesta jornada. Então dividimos estas duas áreas, a requalificação e depois o upskilling, que eu ainda não encontrei uma palavra em português que consiga explicar um pouco isto. Nas áreas quentes, no upskilling tem sido também várias áreas dentro da tecnologia, sendo que a inteligência artificial tem sido se calhar o core e aquilo que mais nos têm procurado, quer pessoas, quer organizações que necessitam de dar isso aos seus colaboradores e de valorizar as suas pessoas. Muito bem, Vera. A EMC faz parte do Grupo Sonai, que tem estado desde o início associada a este movimento de requalificação, ao movimento europeu, e portanto está aqui a padrinha este projeto da NCN, que no fundo é usar uma plataforma com recurso à inteligência artificial para promover aqui o contacto entre empresas, candidatos e empresas como a Code for All, que dá a formação, e portanto é um tema que vos é caro e conhecido. Gostava de perceber como é que vês a importância deste tema da requalificação para as empresas e para vocês em concreto.
Muito bem, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui neste painel também com o João e com o Pedro. Obrigada, Leonor, pelo convite. Bom, o tema da requalificação eu vejo como uma peça central e estratégica daquilo que é a gestão de pessoas no dia-a-dia das organizações. O que é que eu quero dizer com isto? Do meu ponto de vista, não há estratégia de negócio que possa vingar sem uma estratégia de pessoas que consiga acompanhar a própria estratégia de negócio. E, concretamente até no caso da AMC, o que fizemos para desenhar o nosso plano de qualificação, seja em up ou reskilling, foi justamente fazer um exercício que nós designamos de Strategic Workforce Planning, no qual identificámos quais eram as necessidades de desenvolvimento do negócio, quais são as grandes tendências mundiais de evolução de competências, seja em hard ou em power skills, e quais eram de facto os gaps que tínhamos na nossa população. E foi a partir daí que fizemos o desenho da nossa estratégia e que identificámos as áreas críticas para desenvolvimento das nossas pessoas, seja do ponto de vista mais profundo, como seja a requalificação, onde contamos com a Code for All justamente para fazer um programa associado ao tema justamente da programação, mas estamos a contar também com um conjunto de parceiros mais alargados para trabalhar competências como o Business Analytics ou trabalhar competências como, por exemplo, a empatia. Portanto, para mim é absolutamente central que o tema do reskilling tem que fazer parte da agenda. Não é uma questão de moda, é uma questão de modo de vida e é uma forma, efetivamente, também das empresas trabalharem aquelas que são as suas necessidades. Nós hoje, o que podemos assistir é cada vez menos o ciclo tradicional de eu estudo, trabalho e depois vou para a reforma. O que vai acontecer com o ritmo de mudança de funções, com as novas funções que estão a aparecer e também com aquelas que desaparecem, é uma probabilidade cada vez maior de nós, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar, estamos a formar-nos, estamos a desenvolver-nos e estamos a aprender, lá está, na linha do que o João dizia, a fazer funções que se calhar ainda hoje não existem. Mas gostava aqui também de dar uma nota, que é todo este contexto de transformação, obviamente, é muito induzido pela tecnologia, mas a nossa experiência também nos diz, e até a participação em programas como o Promove, ainda ontem tínhamos, de facto, um ponto de situação sobre esse projeto, diz-nos que este reskilling também tem que ser muitas vezes para trabalhar a escassez de talento em áreas mais tradicionais. Ou seja, é muito em tecnologia, mas também é muitas vezes na escassez de funções, por exemplo, ligadas à manutenção, ligadas aos cuidados de saúde, ligados à geriatria, ligados à agricultura. Portanto, há aqui dois mundos muito diferentes dentro deste reskilling, porque são as novas funções a surgir e a dinâmica da sociedade a alimentar também uma dinâmica de renascimento até de algumas funções, e isso é muito interessante do ponto de vista social e perceber-se que tipo de perfis é que muitas vezes também são encaminhados para cada um destes cenários de requalificação. Pedro, sendo a Manpower empresa especializada em gestão de pessoas, qual é que é a percepção que têm do mercado? Este entusiasmo da Vera aqui em relação a este tema é partilhado, dirias que é partilhado pela generalidade das empresas ou ainda persiste algum ceticismo? E por outro lado, se as pessoas também já têm esta mentalidade e esta percepção de que é preciso requalificarem-se e tentar se calhar outras carreiras, ter várias ao longo do percurso? Bom, o otimismo da Vera é o otimismo também da Manpower Group há muitos anos, e por isso é que nós temos estado sempre, nos queremos envolver nas geografias onde estamos, e em Portugal somos parceiros do Promove quase desde a primeira hora, como de outros programas de reskilling e upskilling, porque nós acreditamos verdadeiramente, e a Vera referia isso ao nível da atração de talento, é hoje um dos pontos críticos para as nossas organizações. Eu deixo só aqui o número. Recentemente nós publicamos o nosso estudo do Manpower Group Talent Shortage, todos os anos é feito nas geografias onde estamos, e Portugal este ano indicou os entrevistados, são empresas, desde microempresas a grandes organizações, 84% da amostra refere grande dificuldade em preencher as vagas que têm abertas. Quando numa organização como a Manpower Group, em que nós precisamos ter pessoas para preencher vagas, esse é um problema também dramático, né? Porque o nosso resultado final está indexado àquilo que é o sucesso das nossas colocações e prestar um serviço que vá de encontro àquilo que são as expectativas dos nossos clientes.
Mas se nós olharmos para esta perspectiva, e eu gosto muito de dar esta análise, porque muitas vezes nós estamos a falar da perspectiva tecnológica e da perspectiva económica, nós também temos que olhar para o tema na perspectiva demográfica. Não é? E esse é um problema social que tem um impacto grande em todos os países. Não é? E eu vejo muito até nos países que hoje têm, quer do leste da Europa, quer do Mediterrâneo, o problema é para todos. Era isso que eu ia perguntar, se há diferença não, entre Portugal. O problema é para todos. É o problema para todos. Nós temos geografias em que eu diria que o otimismo da contratação é melhor, mas eu acho que também tem muito a ver com aquilo que são, eu diria, as tendências macroeconómicas das geografias. Américas Latinas, Ásias, Europa passa por um processo conturbado, como nós sabemos, conflitos. Mas isto para dizer, a questão da demografia para nós também é um ponto central nesta discussão, que é, quando nós olhamos para este tema do reskill e do upskill, não é? Nós estamos a olhar que, primeiro, que as pessoas cada vez mais, ou seja, a tendência é aquilo que temos assistido, precisar trabalhar até mais tarde, nas reformas, cruzamos com a taxa de natalidade que tem vindo a diminuir drasticamente. O problema social é que nós não podemos libertar estas pessoas para o sistema, eu diria, de segurança social nos países, porque não há depois rendimentos para cobrir toda esta despesa, há custos grandes ao nível da saúde, e percebemos que as pessoas também estão a viver até mais tarde. Quando há esta transformação, impacto da tecnologia, e nós queremos libertar pessoas, não é? E porque essa também é uma tendência vera de conista, acho que é muito importante frisar, isto não tem só a ver com tecnologia. Isto tem a ver também com funções que vieram a desaparecer nos últimos anos, porque houve claramente, eu diria quase uma obsessão da sociedade para formar licenciados em áreas... Doutores engenheiros, não é? Todos, mas há funções, e a Vera tocou num ponto em que nós estivemos presentes no laboratório, que era a área de técnicos de manutenção, não é? Não há, quer dizer, não há. Porquê? Porque os velhos, ou seja, as pessoas com experiência que saíram do mercado, os novos não queriam para técnicos de manutenção, queriam ir para engenheiros, não é? E muito bem. Só que nós fomos abdicando de algumas dessas funções que são muito importantes. Por exemplo, uma função tão importante na área de sales, os contact centers. Há um laboratório de sales, é preciso formar pessoas para contact centers. Vejam lá, contact centers, quando nós estamos a falar do impacto da inteligência artificial a substituir muitas destas funções. Por isso, nós temos que olhar para isto, que é, eu não posso perder pessoas, esta batalha, não pode ninguém ficar para trás. E nisto não pode ninguém ficar para trás, nós temos que ter a consciência, enquanto organizações, países e organizações, todos juntos, temos que olhar isto como um problema social. Verdade que no final cada um de nós quer ter o melhor resultado financeiro, mas isto é um problema que impacta em nós todos, socialmente, porque nós libertar estas pessoas para o mercado, ou libertar estas pessoas para a sociedade sem ocupação, é um problema muito mais sério. Não é? Por isso, quando a Leonor refere-se às organizações, eu acho que as organizações começam a estar conscientes que isto não é um problema de custo. Não é? Este é outro tema importante nas nossas organizações. Isto não é custo. Isto é questão de olhar para a frente como um benefício. Quanto é que me custará a mim, no médio prazo, se estas pessoas saírem da minha organização? Porque vai haver encargos, com certeza nós vamos ter onerados com mais impostos para poder manter estas pessoas com o mínimo de dignidade fora do mercado de trabalho. Né? E por isso, eu acho que, apesar disso, neste nosso estudo também nós perguntamos às mesmas organizações como é que vem o tema do reskill. E apenas 31%, mas tem vindo a crescer, é curioso, apenas 31% diz que o tema do reskill é um problema, é um tema estratégico para a tomada de decisão relativamente à retenção de talento. Não é só da atração, de retenção. Também é importante, não é? Porque essa é a verdade. Porque eu acho que isto depois gera um conjunto de mais-valias na cultura das organizações, no bem-estar das pessoas, no sentimento de confiança, no sentimento de pertença, assim, bom, a empresa está a apostar em tecnologia, mas eu não vou ser abandonado. Eu acho que é muito importante o conceito. Já vamos tentar ir a voltar a esse tema, porque acho que é aqui um ponto interessante para passar aqui ao João. Estes 30% das empresas que são, calculo que sejam a quem vocês vão ouvir, que só vê que 30% ainda é uma percentagem, digo eu, relativamente baixa para aquilo que é a realidade que está à frente de todos nós. Isto será o quê? Será que uma questão de ter que se trabalhar a confiança? Empresas como a Contefarol, enfim, há algumas empresas, mas se calhar nem todas trabalham da mesma forma. É aqui preciso mostrar ao mercado, por exemplo, como é que vocês fazem o processo, se calhar ajuda a explicar, e os próprios resultados que têm, como é que é feita a seleção das pessoas, se há perfis ou idades que sejam escolhidas, depois como é feita a avaliação. Se calhar as pessoas não têm noção que nem todos conseguem chegar ao fim, que o processo é muito exigente, enfim, portanto, porque não é, agora quero fazer e vou e tenho garantidamente, não é, as taxas de empregabilidade também, sucesso na empresa, como é que é feito, se calhar explicar aqui um bocadinho como é que é o processo, porque de facto há aqui se calhar ainda uma questão de confiança, quando se calhar empresas como o Manpower Group propõem às empresas, olha, tenho aqui esta pessoa que faz o fit com aquilo que vocês precisam, mas não fez carreira aqui.
A carreira foi feita noutra vertente, mas tem aqui uma certificação de 6 meses, não sei quanto tempo é os cursos. Eu posso falar do processo e como é que nós... Sim, de forma resumida, não é preciso ser muito detalhado, só para... Antes só fazer aqui um comentário rápido, que é, para além de já existirem algumas escolas em que têm alguns resultados comprovados, já têm muitos parceiros com muitas empresas com quem trabalham próximo, também houve uma mudança grande no mercado nos últimos 10 anos. Eu recordo-me quando nós começámos, as empresas não acreditavam como é que alguém que não tem qualquer experiência nesta área, em poucos meses vai estar a trabalhar e a entregar valor. Eu lembro-me que ao início muitas das empresas contratavam o contrato se forem licenciados e se tiverem menos de 30 anos e se forem licenciados uma área parecida. O mercado mudou muito. Hoje em dia isso já não acontece na grande maioria das organizações em Portugal. Estou a falar desde as grandes, como a Sonai, com quem nós trabalhamos, com outras, até às mais pequenas. Portanto, uma mudança grande do mercado, esta também muito pela necessidade muitas vezes, por outro porque eu acho que esta lógica mudou bastante. No nosso caso, nós tentamos fazer nos cursos, estou a falar só de requalificação, que é pessoas sem experiência, sem conhecimento na área. Ou seja, mudar para uma área diferente. Mudar para uma área completamente nova, nós tentamos encontrar as pessoas que têm o perfil certo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um processo de seleção em que avaliamos essencialmente duas coisas, que é, a primeira é a pessoa tem que ter uma vontade muito grande e um commitment, porque é um processo exigente, são cursos muito intensivos, são cursos que exigem muito das pessoas e, portanto, a pessoa tem que estar mesmo motivada e querer mesmo. Mas conseguem avaliar isso a priori quando estão a fazer... Conseguimos no processo de seleção. Avaliamos duas coisas, uma é esta e a outra depois eu já explico como, mas só para explicar o que é a nossa lógica do que nós testamos nestes anos, são as duas condições mais importantes, que é esta, a vontade da pessoa e o commitment, e a outra é a capacidade da pessoa aprender de forma rápida, porque num curso de requalificação não se tem 4 anos, não é? Não se tem 4 anos, tem-se uns meses. E é isto que nós, ou seja, nós não olhamos para o background da pessoa, não olhamos para a idade, não olhamos para as habilitações académicas, olhamos para a vontade e para a capacidade de aprender rápido. O que nós fazemos é medimos isso no processo de seleção. Como é que nós fazemos isto? Inicialmente era muito manual, quando começámos, em que nós tínhamos os nossos professores que recebiam as candidaturas, analisavam a candidatura, faziam entrevistas, depois faziam pequenos exercícios para testar estes dois critérios. Hoje em dia nós nos últimos anos estivemos a desenvolver uma plataforma que temos, em que qualquer pessoa que se queira candidatar aos nossos cursos de qualificação se tem que inscrever e tem que passar por várias fases dentro da plataforma. E o que é que são estas fases? São basicamente pequenos conteúdos e depois exercícios práticos que as pessoas têm que resolver. E nós recolhemos muita informação destes candidatos da utilização da plataforma e desenvolvemos uma lógica em que usamos machine learning e recolhemos a data e analisamos a data para perceber qual é que é os candidatos que têm de facto o perfil e que fazem sentido e que têm uma probabilidade muito alta de sucesso na requalificação. Ou seja, nós tentamos avaliar, antes da pessoa ser requalificada, se a pessoa tem as características que nós já sabemos da nossa história. Para não estarem nem vocês nem eles a perder tempo, não é? Que é para não... Ou seja, nem as pessoas... expectativas. Isto é um investimento grande das pessoas, não é? Claro. Das pessoas ou das organizações, porque são cursos que são relativamente caros e que exigem muito esforço e tempo das pessoas e, portanto, nós tentamos avaliar isso antes. E acontece chegar muitas pessoas que não estão talhadas para o efeito, digamos assim. O que acontece na prática é, durante o processo, muitas pessoas vão desistindo e vão percebendo porque, ok, isto se calhar não é uma área que afinal não me interessa assim tanto, ou que eu não estou a tirar proveito ou gosto do que estou aqui a aprender e se calhar isto não faz sentido para mim, ou se calhar não estou com aquela, se calhar achava que isto até era giro, mas afinal não estou com força de vontade nesta fase para abraçar este desafio. É quase uma seleção natural, não é? E, portanto, é quase uma seleção natural. E, portanto, este é um bocado o filtro que nós fazemos para duas coisas. Primeiro, para as pessoas que depois são qualificadas, quando chegam às empresas, de facto acrescentarem valor, e depois para evitar a tal perda de energia, de tempo, de recursos das pessoas que se vão dedicar durante uns meses a uma transição de vida. E tem depois também percepção do sucesso da integração das pessoas? Sim. Ou seja, há números que comprovem a eficácia do processo? Sim, há números que comprovem e também explicar que nós fazemos dois conceitos diferentes. Temos um conceito que é qualquer pessoa quer fazer um curso de requalificação em tecnologia e também temos cursos de requalificação dentro de organizações, que é uma lógica um bocadinho diferente,
como fizemos com a Sonai, que é, no caso da Sonai, e depois também fizemos com o XTT, que é identificamos dentro das organizações pessoas que têm um fit e que têm e que fazem sentido fazerem uma transição. Manter, como dizia o Pedro, manter as pessoas, não é? É importante retê-las, não só atraí-las. E que depois tem aqui umas vantagens que eu acho muito interessantes. São pessoas que já têm a cultura da empresa, são pessoas que já têm conhecimento do negócio, são pessoas que conhecem todos os stakeholders e que depois, ou seja, se calhar essa pessoa versus uma pessoa que foi requalificada, que se junta à organização, essa pessoa começa a ter lá impacto direto, a taxa de retenção tipicamente é muito maior e a pessoa também reconhece que a organização está a apostar em mim e, portanto, eu também queria aqui uma motivação maior e um engagement entre a pessoa e a empresa. Vera, mas se pensarmos aqui mais nas pessoas que vêm de fora, não é? Porque há sempre, por muito que apostem também nas vossas pessoas, haverá necessidades de contratar, eventualmente. Há aqui desafios de integração acrescidos se forem pessoas requalificadas, ou isso não é fator? Ou até nas pessoas que internamente façam este percurso? Leonor, permita-me só voltar um bocadinho atrás, porque um bocadinho em linha com aquilo que o Pedro referia. Eu olho de facto para este tema da qualificação e da requalificação de facto como algo que deve fazer parte da proposta de valor que uma empresa tem para oferecer às suas pessoas. Ou seja, da mesma maneira que uma empresa desenha uma proposta de valor para os seus clientes, é importante também que esta temática do desenvolvimento, da formação e dessa capacitação seja parte integrante da sua estratégia e do que tem para oferecer, quer para quem está cá dentro, quem já trabalha connosco, quer para as pessoas que precisamos e que queremos atrair. E isto é fundamental, lá está, não só para alimentar as necessidades que temos no dia-a-dia, mas também para trazer uma capacitação em áreas novas onde nós não tínhamos conhecimento. Só para lhe dar um número, em 2024, entre aquilo que foram exercícios de formação e desenvolvimento de pessoas que não tinham perfil de liderança e tiveram formação e capacitação para perfil de liderança, ou de pessoas que, por exemplo, eram operadores de loja numa área, por exemplo, de caixa e tiveram formação técnica para desenvolvimento, por exemplo, para ir para uma área de talho ou peixaria, nós tivemos 800 pessoas a mudar de funções por via desta requalificação dentro de portas. E isto é um exercício que nós fazemos dentro de portas. Mas depois há todo o trabalho que há a fazer onde nós contamos com parceiros. E queria reforçar isto pelo seguinte, porque muitas vezes as próprias empresas olham para este tema do reskilling como uma coisa muito longínqua, porque se sentem sozinhas, porque não se sentem apoiadas. Mesmo nós, que temos a dimensão que temos e, felizmente, a capacidade de investimento, precisamos de encontrar parceiros para muita daquela que é a nossa estratégia e daquilo que são os vetores nos quais queremos trabalhar. E essa era uma mensagem que eu também queria deixar, ou seja, é importante que também se procurem bons parceiros, é importante que se procurem iniciativas onde, por exemplo, há um trabalho quase de parceria público-privada, muitas vezes entre institutos de emprego e setor privado, porque isso ajuda a criar aqui um elemento acelerador para depois para o desenvolvimento, lá está, seja das profissões ou das funções mais técnicas, digitais, tecnológicas, como são os programadores que aqui falamos, ou dos técnicos de manutenção de que falamos também. Portanto, essa era uma mensagem que eu queria passar, que é, as empresas não têm que se sentir sozinhas, há é que encontrar a rede de parceiros certa para poder ser feito este mesmo trabalho. E porque também este tema do desenvolvimento das pessoas está demonstrado e qualquer chat GPT ou qualquer Copilot nos aponta a variedade de estudos de empresas como uma McKinsey, uma PwC, uma Deloitte, etc., que demonstram que a satisfação das pessoas e o facto das pessoas se sentirem valorizadas dentro de uma empresa também tem retorno em produtividade, também tem retorno em inovação, também tem retorno naquilo que é a satisfação e a entrega. E isso também se sente, por exemplo, no cliente, nomeadamente nos colaboradores que têm contacto direto com o nosso cliente e, portanto, não é propriamente uma coisa, permita uma expressão, fofinha dos recursos humanos. É mesmo algo que tem que ser levado a sério, do ponto de vista daquilo que é a ligação, como eu dizia no princípio, entre estratégia de pessoas e estratégia de negócio. Respondendo diretamente à sua pergunta, Leonor,
Nós temos exemplos de tudo, vou ser realista. A primeira coisa que nós temos que trabalhar, de facto, é a motivação, mas, na maior parte dos casos, o facto da pessoa já ter vindo de um contexto de trabalho, já saber o que é o mundo do trabalho, que obrigações é que isso também implica, e muitas vezes quando a entrada numa empresa significa uma nova oportunidade e um recomeço, nós, na maior parte dos casos, o que temos são casos de satisfação e de grande motivação e de entrega. E, portanto, a maior parte dos casos são casos de sucesso. Mas não vou, digamos assim, dizer que é tudo perfeito. Há casos de inadaptação, porque eu também acho que temos que trabalhar muito bem, nomeadamente nas parcerias que temos ao dia de hoje, de facto, a motivação, que o João também referia há pouco. É muito importante que isso seja trabalhado, porque nós somos seres humanos e, portanto, enquanto seres humanos, há uns que se adaptam de forma mais fácil a determinados contextos e outros que, por alguma razão, veem mais dificilmente essa transição. Mas temos histórias muito boas, histórias de pessoas que mudaram a sua vida, que transformaram completamente aquilo que é o seu papel na sociedade, e essa valorização tem um impacto positivo, não só nelas, mas também naquilo que é o contexto em que trabalham, pelo exemplo que contam aos seus colegas. Nós temos também um exemplo muito claro disto, por exemplo, no trabalho que fazemos em termos da capacitação a nível académico, nas parcerias que temos com a FEP, com a Universidade Aberta ou com, por exemplo, o Politécnico de Setúbal. Nós fizemos o protocolo com o Conselho Superior dos Institutos Politécnicos, onde estivemos a trabalhar alguns gaps de mercado do ponto de vista de formação. E todas essas pessoas que, neste caso, já integram a nossa empresa e que veem elevadas as suas competências académicas e reconhecidas as suas competências académicas, ficam reconhecidas também. Isso tem um efeito espetacular, em muitos casos são líderes e isso tem um efeito de contágio incrível também nas próprias equipas. Portanto, há aqui de facto um ganho que é muito evidente e, como eu dizia, não é um tema fluffy, é mesmo algo que tem repercussão na produtividade, na entrega e até na satisfação do próprio cliente. E no fundo os casos de não resultar pode acontecer com pessoas que fizeram todo o seu percurso académico para aquela... Que também acontece. Que também acontece. Pode não haver fit com a cultura, portanto claro, não é uma questão da pessoa vir... Absolutamente. E muitas vezes as pessoas, ou na maior parte das vezes, até valorizam mais a oportunidade que tiveram, não é? Pedro, é que esta questão da confiança que fala a Vera e de haver de facto parceiros e bons exemplos, esta plataforma, por exemplo, da NCN, dá quase como um selo de qualidade, é também exigente nas empresas parceiras que integram a plataforma, para empresas como a vossa também poderem usar aqui a par, se calhar, uma fonte de recrutamento segura e confiável, como são as universidades ou os cursos politécnicos, para ser aqui de facto um meio para onde vocês podem olhar e que as empresas não vão ser reticentes depois em acolher essas vossas propostas que venham destes meios, digamos assim. Sim, eu diria, reforçando o que a Vera disse, para mim o ecossistema é fundamental para o sucesso de todos estes programas, não é? Se eu pensar uns anos atrás, quando se falava do IFP, dos programas de qualificação, não é? As pessoas olhavam para aquilo que estavam desempregadas, basicamente, olha, vais fazer aí uns cursos, e eu gostava de perceber qual era o resultado final, não é? E quando se fala de IFP era isso que se pensava. Hoje o IFP é um parceiro importante do programa Promove e de outros programas de requalificação. Mas eu diria que o ecossistema é fundamental. E como é fundamental que estes programas sejam bem desenhados, não é? A questão de serem bem desenhados, bem alinhados, com verdadeiro, porque não pode ser uma questão de moda. Não é? E a Vera usou a expressão fofinho, não é? Acho delicioso a expressão fofinho, mas a questão da moda, as organizações gostam muito de ir no sentido da moda. Não, eu estou a fazer programas de requalificação. Depois gostam de comunicar. É bonito comunicar, porque depois está muito alinhado com o Employer Value Proposition, é tudo muito bonito, mas na realidade o sumo que sai disto não é nada, não é? Por isso eu acho que a confiança que há nos parceiros, os programas bem desenhados, ter parceiros como a Code for All, que permite trabalhar em parceria e desenvolver, como nós temos feito, por exemplo, no caso das academias de orientamento para o grupo, na requalificação de nossos recursos. Eu dou-vos um exemplo, uma vez lançamos um bootcamp de OutSystem e tivemos candidaturas de pessoas dos contact centers, que eram pessoas que não tinham qualificação nenhuma. Fizemos um processo também muito rigoroso, que tem muito a ver com as motivações, tem muito a ver com a dedicação, e houve pessoas que a vida mudou completamente, não é? Que ganhavam um salário de um operador de contact center e passaram a ser um junior developer de OutSystem, e há pessoas que já foram para fora e tudo. E eu acho que isto aqui é verdadeiramente impactante e está verdadeiramente alinhado com aquilo que é o propósito de uma organização, que é formar pessoas para o nosso desafio, para responder aos nossos desafios, mas preparar as pessoas, essa deve ser a missão, para o desafio lá de fora. Né? Qualificá-las também para o desafio lá fora. No nosso caso, nós associamos a empresas, e nós somos
parceiros da NCN, estamos a fazer o nosso percurso, porque acho que vale a pena estarmos também associados, isso é muito importante, essa credibilidade, porque é importante, não é? Porque na verdade essa credibilidade cria aqui uma onda de sucesso e de mensagens positivas e com boas práticas e com bons exemplos, e vão trazendo mais pessoas para o ecossistema. Eu vejo cada vez mais o próprio programa o promove, tem vindo a crescer desde o início até hoje. Isto provavelmente não sei quantas vezes já aumentou de pessoas. Eu lembro uma vez numa apresentação o número de pessoas que se queria qualificar, eu acho que era verdadeiramente absurdo, não é? Na realidade, o mercado português muitas vezes demora tanto, há tanta desconfiança porque depois não se quer, mas o que vejo é que o processo tem vindo a acelerar. Isso tem muito a ver com a confiança dos parceiros, não é? E das empresas estarem claramente alinhadas com um objetivo comum, puxar todos para o mesmo lado. Universidades, grandes organizações, o Estado tem um papel importante, não é? Porque o Estado também tem o papel de canalizar estas pessoas no desemprego, e por isso a verdade é que a confiança nos parceiros é fundamental para o sucesso de qualquer programa de requalificação. Esse é o sucesso. João, peço desculpa, queria aqui só pedir uma história de sucesso, assim um caso particular, se puderes partilhar, sim. Só para ficarmos aqui também com enfim, há vários, a Vera falou de caso de sucesso, o Pedro acabou de referir um também. Se assim algum caso concreto, uma pessoa que estava numa área que foi para uma área completamente diferente e que isso possa ter impactado a sua vida. Sim, nós já requalificámos mais de 3.000 pessoas que vêm de outras áreas para a tecnologia, como eu falava há pouco. Portanto, temos assim muitas histórias inacreditáveis. Se calhar conto assim dois casos que me vêm agora à memória rápida. De forma sucinta, porque já estamos aqui. Okay. Então vou ser muito rápido. Muito rápido. Estou-me a recordar, por exemplo, do caso da Renata, que estudou cinema e queria muito seguir uma carreira na área de cinema e que andou quase 8 anos a tentar conseguir arranjar, mas sempre com empregos muito precários, e que houve uma altura que decidiu, pronto, vou ter que mudar de vida porque isto não vai funcionar. Fez o nosso curso e acabou, e lembra-me da Renata porque ela acabou de desenvolver aplicações para a Vorten, que é do grupo Sonai. Muito bem. E é uma pessoa que está em equipas de tecnologia e que está a entregar valor para a Vorten. Eu lembro também um caso, que vou contar a história muito rápida também, do Miguel, que o Miguel queria ser músico. Tudo na área da cultura. Com 18 anos foi para Londres e arranjou muitos trabalhos, muitos part-times, mas nenhum em música, mas mais para pagar quase a renda da casa e as contas. Claro. Depois decidiu voltar, fez o curso connosco e acabou também numa empresa do grupo Sonai e foi uma das pessoas que esteve a desenvolver a aplicação do Kik Continente. Claro. Portanto, são dois exemplos assim muito rápidos que me lembrei agora. E se calhar por estar aqui também com a Vera que me lembrei, mas há muitas histórias incríveis. Eu há bocado também o Pedro dizia que isto não é só impacto na vida das pessoas, é o impacto que depois provoca na vida das pessoas que estão à volta dela, das famílias, das comunidades locais, das organizações que têm acesso a talento, ou seja, isto tudo acaba por ter um impacto positivo. Sim, e o Pedro logo ao início falava, que eu depois acabei por passar a palavra para fazer uma pergunta à Vera, mas daqui da questão da importância a nível social também que este tema tem, e de facto que é um tema que interessa que estejamos todos unidos no mesmo propósito, não é? Querem as empresas, os profissionais, enfim. Duas perguntas aqui muito rápidas, de resposta muito rápida para os três. Primeiro, para perceber o que é que acham, e de forma realista, sem fofices e sem cenários cor-de-rosa, no curto prazo, acham que as empresas estão a olhar para o reskilling como uma oportunidade ou como uma inevitabilidade? Ou seja, estão a ver de facto o potencial ou não têm outra saída e então estão a ir por aí? Vera, estou a olhar para ti, posso começar por ti? Eu diria que a larga maioria como uma inevitabilidade e ainda, com muita incerteza, mas como eu dizia no início, é muito importante que passe a desígnio estratégico, porque se nós virmos inclusivamente os países que estão melhor posicionados, nomeadamente em rankings de gestão e desenvolvimento de talento, são países que de facto estão mais à frente do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de competências, até na ligação em rede entre o que já aqui falámos, academia, governo, empresas, setor público, e esse trabalho em rede é absolutamente fundamental, e eu diria que é algo que deveria ser pensado até a um nível mais estratégico, enquanto
enquanto acelerador, digamos assim, de um conjunto de preocupações que as empresas vão sentindo, porque costumo dizer muitas vezes, quer dizer, somos SONAI, ok, temos capacidade de investir, mas nem todas as empresas têm. Claro. E para além disso, se não tiverem num contexto competitivo, 99% das empresas portuguesas são PMEs e, portanto, sozinhas não conseguem. E este efeito de rede, este acelerador, isso quando pensamos de qual é que pode ser o papel estratégico que um setor público pode ter, sem dúvida que esta temática é relevantíssima, até por causa do tema do envelhecimento da população, até por causa do tema da necessidade de tornarmos mais adequadas, digamos assim, as competências das pessoas àquilo que a transformação das funções também nos vai trazer. Enquanto país, isso é vital do ponto de vista do tecido económico e da nossa competitividade. Bem, João, inevitabilidade ou oportunidade? Não, eu concordo totalmente com a Vera. Eu acho que as organizações hoje já acreditam que é inevitável, muitas vezes ainda não tomam em ação, ainda não é tema estratégico. Mas se calhar queria só trazer aqui outro tema que eu acho que está muito ligado, que é... Rapidamente. Eu vejo que o tema do upskilling, e nomeadamente o tema da inteligência artificial, as organizações todas já veem como inevitável e como estratégico. Ou seja, eu acho que aí o movimento está mais rápido, e nós vemos isto, nós já trabalhamos com muitas empresas a quem demos formação na área de inteligência artificial e temos exemplos desde uma fábrica pequenina em Aveiro, em que demos uma formação para 6 pessoas, até empresas grandes e multinacionais que estão cá, com milhares de colaboradores. Portanto, eu recordo-me de uma frase que me ficou na cabeça, que vi recentemente numa conferência nos Estados Unidos, em que se dizia que as pessoas hoje em dia têm medo que a inteligência artificial lhes roubou o emprego. Mas as pessoas deviam ter medo não é da inteligência artificial, é das pessoas que têm conhecimento da inteligência artificial lhes roubem o emprego. Certo. E portanto eu acho que este é um tema que também é muito relevante, que muitas vezes não é reskilling, é upskilling, mas que está a acelerar de uma forma inacreditável. Bem, Pedro. Leonor, na perspectiva de uma empresa como a nossa, eu usaria as duas. Eu acho que é uma oportunidade inevitável para as organizações e para os Estados. Sem dúvida. Como a Vera disse, eu acho que isto é um movimento muito mais que organizações só como a SONAI, porque tem poder para investir. Quando olharmos para a economia portuguesa, 95% da economia são pequenas ou microempresas. Não têm dinheiro para investir, são os donos que gerem, por isso o dinheiro para eles tem uma perspectiva diferente de um investidor grande como a SONAI. Por isso eu diria que é uma oportunidade inevitável para preenchermos as vagas que precisamos, para corresponder às expectativas das pessoas e para dar estabilidade ao sistema de segurança social. É fundamental. Por isso eu acho que as organizações olham e nós todos temos que olhar como esta oportunidade inevitável para o sucesso dos países. Muito bem, acabamos sempre este videocast da mesma forma, já que estamos a falar de requalificação, o meu desafio para vocês é dizerem que se não fossem o que são hoje a nível profissional, o que é que seriam? Vera, queres começar? Eu seria agricultora. Agricultora, já é a segunda vez que me dizem agricultora, que engraçado. Eu aprendi a conduzir um trator. A conduzir. Antes de começar a conduzir um carro, aprendi a conduzir um trator. Adorei. Sou uma transmontana com orgulho e, portanto, sempre que posso volto a Bragança. Muito bem. Às minhas produções e, portanto, seria agricultora, de certeza. Muito bem, João. Eu tive um percurso em que trabalhei numa multinacional, depois trabalhei numa empresa e depois acabei por ir para fora fazer o MBA. Portanto, eu acho que está sempre no meu ADN, apesar de no início sentir-me que ainda era um bocado um jovem, uma criança e não estava preparado, acho que estava sempre no ADN o tema de empreender e, portanto, eu acho que queria ser empreendedor, mas provavelmente inventar qualquer outra solução para um problema qualquer social que não o que nós acabamos por criar com a Code for All. Ainda pode acontecer. Pedro? Eu gostava de ser chefe de cozinha. De cozinha. Adoro cozinhar e gostava de fazer isso. Se pudesse ter a oportunidade agora de fazer uma requalificação, era para isso que fazia agora. Boa, parece-me interessante, depois nós vamos provar os pratos. Eu posso ser fornecedora. Dos produtos que vêm da Vera, muito bem. Exatamente, muito obrigada aos três, é sem dúvida um tema que vamos continuar a debater. Obrigada também a quem esteve a assistir e voltaremos em breve com outro tema e outros convidados. Obrigada.